Disorder. Chaos. Present day. Anarchy. Present time. Now that's fun. É isso. Mais rápido. Gelo. Este é Vortex Chaoscast. Olá, saudações nos 23 resultados de nosso triângulo, ouvinte. Você está prestes a presenciar a 18ª abertura do Vortex. E hoje falaremos sobre Caos, a jornada. No pilar do meio, eu sou o Gelo e eu perdi o jogo. Bom, eu sou o Vitor, no pilar da esquerda, a vibração do todo é fruto da vibração do nada. Bom, eu sou o Rodrigo, no pilar da direita, e bem clichê, hoje eu vou de quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Hashtag motivada. Hoje a gente tem nosso primeiro convidado aqui no Vortex, que é o Z. A gente tem o grande prazer de apresentar ele. Fala aí, Z, você se localiza em algum desses pilares, ou você acha... O que você acha a respeito da sua posição na magia? Fala aí, se apresenta aí um pouquinho. Boa noite para todo mundo. Me chamam Z. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu sou meio macaco. Eu fico pulando nessa aí de pilar para tentar entender o que é que está em cima dele. Eu já estive no sistema da tradição, mas eu não consigo mais ver a magia dessa forma, baseada num sistema de divisão, né? Mas eu respeito quem vê assim. Eu não consigo me colocar em nenhum dos três isoladamente. Uhum. Adorei. Bem massa. Então, pra gente passar por algumas banalidades estáticas, nós estamos com 2 e-mails aqui. O primeiro é do Brendo Ribeiro. Olá, senhores. Meu nome é Brendo Ribeiro, sou de Juazeiro do Norte, Ceará, e venho por meio deste e-mail agradecer aos esforços conjuntos de vocês para manter o Vortex com conteúdo proveitoso, mesmo que a oposição diga que não há conteúdo. Acredito que nós já temos haters. E também deixar minha contribuição relato nessa bagaça, enfim. O lance é o seguinte: namoro uma mina católica que não leva fé nos rolês que pratico de magia e papo vem, reticências. Ele me confidenciou que sentia uma presença estranha no quarto dela. Já sabemos que a pessoa que ele namora é transformista, não pode trocar de gênero, achar que deve. Que a tal presença lhe tirava o sono, onde ela descreveu sentir toques nos pés durante a noite. Que a tal presença incomodava outros parentes em casa. Chegando ao ponto de o cachorro dela ficar latindo no sentido de algo invisível. E foi aí que vi a possibilidade de abordar/ajudar com magia a vida da minha namorada. Procurou sarna para se coçar, claramente. Bom, sabendo que ela não iria entender minhas explicações sobre se proteger, então eu usei o paradigma cristão dela e suas ferramentas para ajudá-la a, aspas, pescar o peixe dela. Resumindo, eu mandei ela escrever uma oração por conta própria e não só repetir as palavras antes de dormir, mas sim senti-las e imaginar que este sentimento de proteção a envolvesse como uma bolha. A princípio, me achei meio cuzão, por exigir uma prática que ela não está habituada, mas percebi que pelo jeito dela de cautelosa, ela encararia o procedimento da oração de maneira sacra e este sentimento cheio de vontade funcionaria muito bem como um banimento. E o resultado foi sucesso. Simples assim. E o motivo desse relato é para mostrar uma maneira de como abordar magia com parentes, amigos ou pessoas próximas que não são do ramo e lhe vê fazendo capirotagens mágicas. E isso, é claro, que abriu espaço para falar com ela, namorada, sobre mais coisas, como Eucaristia e outras paradas do paradigma dela. Espero ter sido, com C, claro. Forte abraço aí, companheiros. Hashtag somos todos lixeirinha. Pô, bem legal ele fazer essa conversação assim de crença, né? De
de mesmo, independente da namorada acreditar ou não e tudo, ele ter poder de atuação no lar dela e tudo, é bacana. Eu vejo a ação do rapaz como uma atitude de resolver. Nesse sentido, é melhor agir do que não agir. Eu gostaria de, nesse primeiro round de conversa, a gente vê que o centro do assunto é a linguagem, né? O rapaz precisou de usar de linguagem para poder acessar o ouvido da menina e aí passar uma mensagem que ele queria, do que ela deveria fazer. E a gente vê, então, que ele resolveu parte dessa questão adequando a linguagem. Não, eu acho isso muito interessante porque tudo, na verdade, na magia acaba se resumindo um pouco na linguagem, né? Porque toda manifestação da magia, ela passa por uma linguagem, uma interpretação. Que se não faz sentido pra gente, muitas vezes acaba não sendo nada. Acaba passando desapercebido. E justamente ao passo que a gente vai atribuindo valor e atribuindo um significado mais pessoal, mais realista, eu acho que isso vai facilitando, né? O que o cara fez aqui, que eu achei muito da hora, é essa questão, primeiro, da crença como ferramenta, que ele conseguiu se mesclar, sei lá se essa seria a palavra, com o imaginário da namorada e conseguiu transferir essa questão da linguagem, né? Ele conseguiu traduzir para o que seria uma prática aceitável e cabível para ela, que pra gente seria um banimento, já que aparentemente ela não conseguia lidar, ele meio que traduziu o que ela deveria fazer. Achei muito interessante esse meio, primeiro porque é o primeiro informe de resultado positivo que a gente tem, se eu não me engano. Não é ninguém com medo do elefante da mãe, não é ninguém com capeta no quarto. Então já fica da hora. Vamos passar pro próximo? Alguém viu o elefante aí? A gente teve um caso do moço que mandou pra gente. A gente teve o caso de um ouvinte que a mãe dele recebeu um presente, não lembro exatamente. Ele ficou meio impactado com a figura, mandou um e-mail pra gente e tal. E era basicamente um elefante de guerra indiano, pelo que a gente entendeu. Entendi, saquei. Próximo. Meu nome é Ana, escrevo do Agreste Pernambucano. Boa noite. Depois da mensagem xenofóbica do Felipe semana passada, que só queria trabalhar com a galera do Sudeste do Sul. É o Levante, parceiro. Agora a galera do Nordeste tá representando, né? É o Levante, eu chamei, agora a gente vai descer pra lá e vai dar um pau no Felipe. Mentira, gostamos do Felipe. Boa noite, meninos. Vivix Vortex. Tudo bem com vocês? Estou aqui para agradecer o trabalho dos nobres bacharéis. O Vortex apareceu em minha vida, tanto na magia quanto na mundana, num momento de profundo desencanto e falta de vontade. E sabemos que sem vontade nada se realiza. De um jeito engraçado, me identifiquei demais com a prática de magia do caos e com muito da visão de vocês no assunto. Tirando a parte das bizarrices que já fiz, o passado Wicca não assombra só o Sr. Vitor. Desde que comecei a ouvir o programa, me senti muito animada a pôr as coisas em ordem e praticar magia de novo. Comecei o estudo de uma nova vertente e abri minha mente para outras. Obrigada por isso, pelos maravilhosos bofetes astrais, as vinhetas e a gargalhada mais gostosa de todos os podcasts deste Brasil, depois do Menino Mordente. Aliás, saudade decrépitos. No mas, continue em excelente trabalho e somos todos lixeirinha. PS. Desculpem o e-mail enorme e continuem com as referências de livros. Tem sido ótimo conhecer novos autores. E Vitor, o If Temptation até que é bonzinho, mas eu ouvia era Tristana mesmo. Abração a todos. Ela era legal, agora a gente tá disputando o If Temptation com Tristane. Cara, é porque não há nada que esteja tão ruim, cara, que não possa piorar, cara. Wicca é isso aí, né? Isso é o que eu chamo de lei da atração, cara. Porra. Isso é o que eu chamo de lei da atração. Anos. Ó, a gente foi falar de lei tríplice no programa passado, atraiu essas coisas, tá vendo? Tá vendo só? Daqui a pouco... Você vai ver daqui a pouco a galera voltando às origens aí. Vai ver a Ed Van Fel montada no elefante de guerra. Eu achei uma sincronicidade aí na mensagem da Ana. Hoje eu tava vendo a capa de um livro, Roberto Freire, Sem Tesão Não Há Solução. Eu acho que ela falou aí, né? Que ela reencontrou o tesão dela. Isso é muito Nossa, massa. sim. Entender que
uma abertura aham. diferente que a magia do caos propõe, vai poder fazer com que a pessoa tenha uma mudança assim, realmente interessante ver. Tá aí, assim, o motivo que mais dá gosto, né, da gente estar na magia do caos, que é não só esse tesão que a magia do caos permite que a gente tenha, como a multiplicidade de possibilidades, tá ligado? A gente pode praticamente... Multiplicidades de possibilidades. Isso aí. É que isso daqui, querendo ou não, é uma comunicação, né? E ver que tá tendo esse eco é muito interessante. Ninguém aqui quer salvar o mundo. Pô, você veio falar isso agora? Mas é muito bom ver que tá tendo esse efeito. Mas é justamente porque essa multiplicidade que a gente está falando é da pessoa que dá conta de relativizar a crença, né? Que não é fanático, né? A gente estava tendo uma discussão na Causa Brasil esses dias, da galera falando que os servidores hoje em dia eles são a religião, né, o neopentecostalismo dentro da magia do caos e tudo. E, cara, pode ser que muita gente enxergue dessa forma e pode ser que tenham sim várias pessoas obtusas, mas o que eu acho é que ainda existem os dois públicos, saca? Ainda existe o público fanático dentro de qualquer linha de magia, dentro de qualquer ambiente que seja, e ainda existe o cara que ele tá ali, que ele compreende que aquele sistema ele serve como um instrumento para ele conseguir objetivos, né? Então... eu acho que é bem legal assim, a gente ter feedback de ouvintes que conseguem, né, compreender essa multiplicidade e que é o propósito do Vortex. A gente está aqui abrindo inúmeros temas diferentes e conversando sobre milhões de coisas. Enfim. Perfeito. Galera, obrigado por estarem se identificando, isso vai facilitar muito vocês se identificarem por proximidade, que a gente entende que tem gente que está isolado. Tem um menino que tem uns olhos muito bonitos, que está perdido lá no fundo do Paraná, tadinho, não tem ninguém perto dele. É legal vocês mandarem as cidades, esse tipo de coisa que vocês vão trocando. Tem negócio de mandar carta, mandar zine um pro outro, tá ligado? Pode ser legal. Só não fica desesperado, quer fazer qualquer coisa e vira Mormon. Vai fazer merda pra vida. Vai pra Salt Lake City. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, cara, passar pro bloco de... Estão prontos pra abrir o Vortex, meninos? Bora. Tropas liberadas. Pra abrir o papo aqui, ficou uma coisa bem sharing, né? Esses 2 e-mails, galera trabalhando a partir da noção de resultado. E ninguém melhor que você para falar com a gente sobre a vinda do livro dos resultados pro Brasil. Você podia falar um pouquinho disso, Zé? Claro, havia uma prática, e eu não quero fazer sobre isso um juízo moral, mas enfim, a prática comum era as pessoas fazerem traduções não autorizadas. Isso gerava uma série de problemas, porque o texto trafegava, mas ele trafegava meio que underground. Você não tinha como nem garantir que esse texto iria ficar ali, e não havia uma situação definida, né, de direito, de como que aquilo iria se resolver. E de todos esses autores que tem por aí, que são autores referência, que trouxeram essa linha para a gente, eu me identifiquei mais com o Ray Sharing. E eu pensei então assim, mas se eu já tinha até traduzido esse livro dele para o meu uso uma vez, mas não publiquei, não divulguei para ninguém, para tradução até muito porca na época. E eu pensei, então por que não ir lá e falar com o cara, né? Tipo, é mais interessante do que falar frente a frente com o cara, explicar o que você quer e ver o que o cara vai falar, né? E eu me botei nessa aventura porque no meio do caminho tinha lá uma praia de nudismo chamado Mas Palomas, e eu tava doidinho pra conhecer isso, nunca tinha uma praia de nudismo. E aí fiz uma viagem, cara, e foi muito massa, porque o cara, na verdade, o Ray Sharing é um cara como a gente, só que ele é um pouquinho mais velho, né? E topou demais a ideia, né? A gente passou o dia inteiro conversando e tal, e ao final ele topou a ideia, falou, não, beleza, vocês podem traduzir.
E a primeira edição nós não tivemos lucro nenhum, nós pegamos todo o que nós arrecadamos, convertemos em euro, e eu, numa segunda oportunidade, fui lá e entreguei para ele 800 euros. Ele ficou feliz, né? Falei, olha, foram só 100 livros que nós vendemos, mas deu isso aqui. Ele ficou bastante feliz. E foi assim, basicamente, a história de como a gente conseguiu trazer essa tradução e poder publicar ela de uma forma autorizada pelo autor, com reconhecimento e satisfação dele. Você, na época, você falou muito que o livro dos resultados foi um dos livros mais importantes dentro da sua bibliografia de Magia do Caos e tudo. Eu lembro que você sempre indica ele para várias pessoas. Você pode falar um pouquinho do que isso representou na sua vida? Por que é uma leitura recomendada para quem está querendo entrar na Magia do Caos, para quem está querendo, né, aprofundar um pouquinho? O Ray Sherring fala aquilo que importa de uma forma muito objetiva. Como ele não está interessado, não estava, nunca esteve, ele me falou isso pessoalmente, nunca esteve interessado em formar uma ordem, formar um grupo formal de magia, ele então pôde adotar uma conduta diferenciada, onde ele não precisa fazer um convencimento de uma série de conceitos e estruturas que ele quer ver validada na crença dos outros. Ele simplesmente passa a mensagem e, junto com a mensagem, ele passa um desafio. Tente, faça, veja o seu resultado, se oriente por ele. Essa aproximação de veja, faça e se oriente pelo seu resultado, ela me pareceu muito mais prática, muito mais econômica em termos de energia, do que passar, por 3.000 páginas de livros falando de intrincados simbolismos que, na verdade, são um mapeamento antigo feito da psique humana. E o que acredito que pelo menos dentro do clã, a gente busca fazer um novo mapeamento dessa psique humana. Não que invalide o antigo, mas é só uma forma de falar a mesma coisa, talvez com a linguagem mais atual, talvez com a linguagem mais centrada na nossa vida de hoje, e não no simbolismo que muitas vezes começou no Egito, outras vezes começou na Grécia ou em Roma, enfim, coisas que já vêm aí há milênios, né? Então eu acho que o Ray Sherring, ele cortou isso tudo, o discurso dele, e veio diretamente dizer, olha, magia do caos é chamado magia do caos porque é uma forma diferente de fazer magia. Uma técnica básica é a sigilização e você precisa usar o conhecimento e as técnicas para transformar a si mesmo. O livro dos resultados nada mais é do que uma busca de transformação pessoal. E eu fiz esse livro dos resultados na época e achei que foi fantástico. E a partir de então passei a indicar isso, na verdade, não como um livro de leitura, mas como um desafio para as pessoas. Porque fazendo, a pessoa começa a ter os seus resultados. E aí ela começa a se orientar, e aí ela já começa a cumprir a mensagem do livro sem ver. É por isso. Zé, a gente pode entender, então, a gente vai conversar sobre o jogo com mais calma, mas que teve bastante influência na constituição do Caos a Jornada, ou Caos o Jogo. Esse contato íntimo que você teve com o livro dos resultados, com o próprio Ray Sherring? Bom, o Ray eu vim a conhecer ele pessoalmente há 2 anos, né? Conheci há muito mais tempo atrás. O livro eu tive acesso a ele lá pelos 2000, né? Então, o que acontece? Naquela época, eu já estava buscando uma forma das pessoas poderem compartilhar algo que não fosse teoria, que não fosse o que fulano disse de ciclano que falou de Beltrano. E o livro dos resultados me pareceu uma forma de poder estar apresentando um desafio. Eu não diria que eu copiei, mas me influenciou sim a propor Caos o Jogo como um desafio, ao invés de propor como um livro. Muito massa, cara. A gente tem uma proposta aqui no Vortex, que é de não fazer um programa de debate, enfim, meramente informativo. A ideia é vir aqui, claro, um programa de comunicação, mas de apresentar resultados, né? Falar, olha, como que foi fazer tal coisa? Então a gente não se preocupa muito, entre muitas aspas, ensinar. A gente gosta de provocar isso, né? E agora tá vendo os primeiros frutos. A rapaziada aí deu toque com o e-mail dos resultados que tá tendo e tal. Então acho que a gente tem um pouco de material para passar para conversar sobre o Caos do Jogo mesmo. O que vocês acham?
Eu só queria perguntar uma coisa pro Z a respeito desse processo de tradução, esse processo de autodescobrimento, né, que você faz toda vez que você relê e tudo, toda vez que você analisa um texto. Como é que foi pra você reler a sua... Na verdade, eu tô perguntando isso a nível quase artístico, né? Como é que foi você reler a versão feita pelas tuas mãos, sabe? Por uma equipe que tava do teu lado, que tava participando, pela galera que tá construindo, que tá ajudando a desenvolver a magia do caos aqui no Brasil. Como é que foi essa sensação aí? Isso aí é uma coisa que eu ainda não tive, então preciso perguntar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Bom, a realização de qualquer ato você propõe como um desafio para você mesmo já é de grande satisfação pessoal, porque você não só reconhece seus limites, como às vezes tem a capacidade de ir um pouco além deles. Quando você faz isso em grupo, você consegue despertar uma potência muito maior, porque você está interagindo com pessoas, cada uma dedicando a sua parte e constrói algo maior com isso. Eu não teria condição de ter feito absolutamente nenhuma parcela de contribuição se eu não tivesse sempre ao meu lado um bando de gente disposta, com tesão, né, para fazer alguma coisa, fosse a merda. Às vezes a gente faz merda, a gente faz. A gente sabe. Tem uma história de uma cagada aí que deram aí que foi uma cagada dada com tesão, isso é o que importa, uma cagada mágica. Então, assim, é muito realizador quando você consegue fazer com uma equipe a conquista de um objetivo. A releitura da obra já é uma outra resposta, penso eu, porque eu li essa obra há muito tempo atrás e eu li ela de novo agora depois de pronta. E eu tenho que te dizer que eu gostei mais da tradução que foi feita, que não fui eu quem fez a tradução final, a revisão final foi feita pelo Lohan. E eu gostei tanto da tradução que ele fez, que eu achei que a releitura deu até um significado maior para a primeira leitura que eu havia feito. Porra, maneiro. É muito legal ver isso que você está falando, Zé, porque a gente sente que é uma conquista, né, da Caos, né, como grupo, assim, e parece também como uma espécie de herança, saca? De querer passar para frente aquilo que nos fez bem. Aqui no Vortex a gente sempre tenta fazer indicações de livros, disponibilizar materiais, tudo aquilo que a gente acha que vale a pena, justamente porque a gente quer que as outras pessoas elas tenham essa proximidade com um material que nos tocou profundamente. E pegar o livro físico, né, fazer a tradução, disponibilizar e o trabalho um a um por meio de grupo de Facebook para mandar fazer realmente a iniciativa chegar nas pessoas, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Rodrigo, a segunda edição, velho, está sendo feita toda à mão. Eu dobrei folha por folha. Se pá, vale, deve ter um monte de livro aí com pelo meu colado. Nossa, adquire valor no mercado isso aí, hein? Tomara, porque eu enumerei um a um diferenciado, número 1, número 2, número 3, né? Mas, porra, foi esse trabalho de fazer o livro, que o primeiro eu mandei para uma gráfica, a primeira edição foi para uma gráfica, a gente fez um trabalho intelectual, né? Mandamos as gráficas e imprimiram. Esse segundo, velho, não, eu resolvi fazer na unha, do zero, assim, totalmente artesanal. E o aprendizado de fazer um livro foi algo extremamente interessante para mim. É uma coisa de muita feitiçaria você conseguir construir um livro com a mão. É bem legal isso, cara. Eu tenho o costume de fazer tanto os meus diários quanto os livros que eu uso mais, eu não tenho impresso na mão. Essa noção de você se sentir construindo o negócio, ele já vai fazendo com que o livro se torne uma ferramenta, né? Você já vai fazendo ele ganhar todo um significado mágico. Eu imagino como deve estar sendo pra você, pelo que você falou, você é o responsável direto pela confecção manual dos livros, né? Eu tô fazendo, porque na verdade, dentro do grupo, era uma outra pessoa, a gente tem uma ideia de fluxo, né?
Era outra pessoa que tinha assumido esse fluxo de fazer essa edição. Mas a pessoa não pôde, a pessoa teve que, inclusive, sair fora. E aí o projeto não podia ficar órfão, né? E como estava mais fácil no momento, porque eu estava com os arquivos, tinha facilidade de resolver algumas coisas, eu resolvi, não, então eu vou fazer. Eu me propus a fazer manualmente esses livros da segunda edição. Para mim ia ser moleza. Para mim ia ser assim, não, isso aqui é tranquilo demais, isso aqui é só dobrar, grampear e é nóis. Meu amigo, eu apanhei tanto, mas apanhei tanto. Dá um trabalho tão grande, mas tão grande que eu vou te contar. Mas é um aprendizado muito rico, muito rico. Ô Zê, e aí você falou de fluxo e você falou do grupo, né? Que é a Caos. E eu queria que você falasse, pra gente já começar a entrar no assunto da jornada e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho do que é, né, até onde você pode revelar o que é a Caos, qual que é o objetivo dela, e como que ela rege o jogo, como que tá entrelaçado o clã, né, com a jornada, né? O clã dos adeptos da Oculta Sofia, que a gente chama de Caos, ele foi formado exclusivamente por pessoas que passaram por esses 6 meses, fosse de jogo, fosse de jornada, o nome que tivesse, com uma experiência de uma viagem para dentro de si. Então, a gente estabeleceu como uma afinidade a busca, ou, digamos assim, a realização daquela máxima, né, do oráculo de Delfos, que é conhece a ti mesmo. Então, as pessoas que são membros do clã, elas são pessoas que, em algum momento, ou ainda até hoje, se colocaram nessa busca. E por isso que somente os que concluem essa jornada, esse jogo, são eventualmente convidados a fazer parte. Nós, quando começamos a formar esse grupo, nós também não tínhamos a menor ideia da onde queríamos chegar. Eu lembro até hoje da primeira reunião que nós fizemos, foi lá em Goiânia, no ano de 2004, e uma amiga me perguntou, mas Zé, vem cá, aonde você quer chegar com isso? E eu, com toda a sinceridade do mundo, falei para ela, eu não tenho a menor ideia. Nós estamos... E depois é que a gente veio a ter ideia do que era que a gente estava fazendo e do que a gente fez. Não querendo comparar, mas uma pessoa que também fez isso assim foi Freud. Freud começou fazendo uma prática para depois entender que teoria que estava atrás daqui, né? Uhum. Nós fomos a mesma coisa. Nós metemos um barco no mar e falamos, mais para lá que nós vai. Vamos ver até onde a gente chega. Depois é que a gente foi entender esse mapa. Depois é que a gente foi entender da navegação, aonde é que estavam os pontos de apoio, aonde que estavam os pontos. Mas isso é agora. Isso é agora, em 2017, olhando para trás no tempo. Uhum. Naquela época, não. Naquela época a gente não tinha noção. Hoje a gente tem essa noção bem definida. Não só do mapa, como da técnica. E o Caos, enquanto grupo, é formado pelas pessoas que mostram determinação, disciplina para concluir a jornada. E com isso mostra, olha, eu estou aqui para conhecer a mim mesmo. Isso dá uma afinidade entre todos nós. O jogo, ele começou, você falou, em meados de 2000, e aí o clã ele foi formado em 2004. O jogo ele foi criado depois que eu deixei uma agremiação de magistas que existia no Rio de Janeiro, ou existe ainda, não sei, não importa. Enfim, e eu me senti impelido a fazer algo diferente do que eu tinha visto até então. Né? Então a criação foi mais ou menos nessa época aí, 2002, 2003, mas o grupo começou a ser formado quando eu coloquei na rua em 2004. Né? Em 2004 é que esse grupo começou a ser formado. No começo eram pouquíssimas pessoas. A história do Rei Sherlin, com o chamado Pacto de Tanaperes, é a mesma coisa. Quando começaram, a meia dúzia de pessoas. Depois virou uma estrutura grande. Nós não temos estrutura quanto clã, nossa organização é anárquica. Ela não fala de hierarquia, mas ela fala de fluxos. Fluxos são projetos, são ideias que a pessoa quer fazer. E a liberdade de fluxo diz que quem tem o tesão, quem está com
metafórica, pica dura, é quem vai fazer. Então, assim, é o cara que toca. E aí tem vários fluxos que rolam dentro do grupo. E cada pessoa que se encarrega toca esse fluxo e o comanda, porque naquele fluxo ela é quem está responsável. Mas dentro do grupo não. Dentro do grupo a gente tem uma anarquia, digamos assim. Eu sou relativamente novo nesse universo, né? Eu devo ter tomado contato com ele a primeira vez por volta de 2013, 2014. Eu não sei se eu usaria a palavra anarquia, cara, mas essa coisa de que ninguém aparece ali tem uma cara. Você não consegue personalizar. É tudo muito amorfo. E essa coisa de deixar aberto, deixar disperso, é muito interessante pra você se provocar e conseguir procurar... Como que eu posso colocar isso? Você meio que não consegue falar, eu tive essa experiência porque eu fui influenciado por aquela pessoa. Para o bem ou para o mal, você tá sozinho em todos os momentos. E isso traz na formação do magista uma coisa que ele não vai ter em outros lugares, tá ligado? Eu queria que você comentasse um pouco, cara, como que você vê hoje a divulgação da magia do caos, como que ela consegue trazer pessoas... Não que ela tenha um interesse proselitista, não é isso. Mas como que ela, enquanto grupo, tá se mostrando, como que ela tá captando... Você é um veterano no rolê. Como que você vê hoje a, aspas, cena da magia do caos, mano? Velho, eu acho que deve ser por isso que eu ainda tô por aí, né? Porque, na verdade, eu tô pouco me fudendo pra cena. Eu sempre tive pouco me fudendo pra cena. Eu não coloquei... Eu usei vários personagens, vários nomes no decorrer do meu caminho. E assim, hoje em dia eu uso um ou outro, mas a minha intenção nunca foi formar ninguém do grupo tem essa intenção de formar um ego, de projetar um ego. E isso, cara, isso resolve muita coisa, né? Porque na medida que eu tô pouco me fudendo, eu não gasto nenhuma energia com nenhum outro grupo. E eu vejo gente aí falando de... Gente, eu não sei, eu vou dizer para vocês, com toda a sinceridade do mundo, eu não sei o que acontece fora da Caos Brasil. E tô pouco me fudendo o que acontece fora da Caos Brasil. Massa. Eu acho que é legal no sentido de que você já teve um grande passeio por diversas cenas e por várias perspectivas. Chega no momento que a gente tem que tocar um projeto com um pouco mais de diligência para fazer ele com qualidade, né? A gente acaba não... se a gente toca muitos projetos simultaneamente, a gente acaba não dando conta de lidar com tudo, sei lá. E tem um detalhe, você fala projeto, mas na verdade, tomar ciência da cena da magia do caos no Brasil envolve você gastar tempo e energia lendo, não só o que todo mundo está escrevendo, como todos os comentários. Eu tenho a impressão que os semelhantes se atraem. Quem quer ouvir a mensagem que é passada pela Caos Brasil, está na Caos Brasil. Quem quer ver a mensagem que é passada em outro lugar, está em outro lugar. Eu costumo escrever quase todo dia, nas últimas semanas, alguma coisa. Eu só consigo escrever alguma coisa, velho, porque eu paro aqui, dou uma respirada, penso no mundo e escrevo. Se eu parar aqui para ler blog de internet, cara, não sai nada, velho, meu tempo não dá. Magia do caos, para mim, tem muito disso, de você escolher aonde você vai colocar a sua energia, né? Porque senão, se você se enreda em vários enredos diferentes que estão soltos por aí, a sua energia vai ser consumida. E aí? Como faz com isso? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção em tudo que eu via lá no grupo era a noção de que o objetivo ia ser alcançado com o máximo de resultado e o mínimo de esforço pela ação ou inação que as pessoas julgassem apropriadas. Eu sempre fiquei pensando assim, cara, como que você consegue gerar efeitos através da inação? E tá sendo muito legal conversar com você, porque você tá me apresentando uma postura que eu não tinha encontrado, não tinha, pelo menos, falado aberto e francamente com alguém sobre isso. Eu acho que você vai se sentir confortável com isso, porque você usou esse termo, dar um foda-se pra realidade e deixar ela se criar sozinha.
Eu fui muito influenciado por Castaneda. Eu li Castaneda, todos os livros, li várias vezes, inúmeras vezes. Isso me formou uma ideia sobre essa questão de energia e também me formou uma ideia de como agir com foco. Não é? Acho que isso é muito importante. E o agir com foco, às vezes, envolve não agir. Não é que você vai ligar o foda-se sempre. Numa atividade pessoal sua, a atitude é de guerreiro, a atitude é de entrega, não é? Mas em relação ao resultado disso, é que é o foda-se. Porque, veja bem, isso é uma coisa que eu falo sempre. Se você age no seu limite de perfeição, ou seja, se você se entregou ao ato, seja ele qual for, e que mais poderá você fazer a não ser colher o resultado? Então, por que se ligar com essa expectativa, essa ânsia do que vai acontecer, de que consequências virão se eu me entreguei com perfeição ao ato? Então, tem um limite de sabedoria nisso. Não é um foda-se total, é um foda-se para aquilo que vem depois. Do tipo, a gente faz um trabalho. Você pergunta da cena? Não sei. Como que o meu trabalho é visto por aí? Também não sei. Isso me importa? Não. Porque na medida que eu me entrego ao trabalho que eu faço no limite da minha perfeição, eu fiz a minha parte. Eu espero que o universo faça a dela. E aí, aqui a gente tem um resultado que a gente chama de magia. Não é? É uma noção que a gente trabalha bastante, é essa questão do resultado não ser necessariamente algo positivo, uma vez que você agiu com intenção e agiu focado na intenção, seja lá se der certo ou der errado, é o seu resultado e é por isso que você trabalhou. Pensando agora, cara, faz um pouco mais de sentido quando você fica presente no ato e não tá vinculando isso com um futuro que não chegou, e não tá pensando tanto... Enfim, você tá vivendo o momento presente. Isso é mágico pra caralho, isso te dá poder pra caralho. Você estar ali fazendo aquilo. Nós estamos imersos nessa dicotomia de tempo, não é? A gente vê passado, presente e futuro assim. Né? Mas é interessante se você conseguir perceber o tempo como uma coisa só. E aí, quando você se liberta do futuro, você também se liberta do passado. E é uma coisa interessante você se libertar do passado, porque muitas das vezes o passado representa um peso que você vem carregando. Se você foca a sua energia no presente, você nem se preocupa com o que virá, porque você fez a sua parte, e nem com o que foi, porque da mesma forma, velho, tu fez aquilo que era possível para tu fazer no teu limite. Esse limite vai variar, você vai poder fazer mais ou menos, mas o importante é você se entregar. O foda-se é uma excelente forma de, né, banimento daquilo que é desnecessário, né? Então, na hora que você liga o foda-se para aquilo que não foi e para tudo aquilo que não te diz respeito, você é isso que você falou, né? É uma espécie de economia energética, né? Você é capaz de administrar melhor os seus recursos, sejam ele tempo, seja ele disposição, seja ele, né, vontade. Então, esse foda-se seletivo, ele é interessante para fazer esses cortes energéticos. É isso. Muito bem. Gelo. Para quem nunca ouviu falar o que é o jogo, o que ele é, como que funciona, assim, qual que é a estrutura dele, lógico, a seu ver, o que é interessante as pessoas saberem do jogo, assim. A primeira coisa que é importante saber é que cada experiência é única. Algumas pessoas já participaram de mais de uma edição do jogo e também reportam ter tido experiências únicas.
no sentido de que 150 pessoas que começam uma jornada vão ter 150 caminhos diferentes, porque cada um, na verdade, está buscando um caminho para dentro de si. É um pouco complexo quando a gente tenta colocar isso no nível de consciência, porque a gente está tão imerso hoje em dia em tanto texto, em tanto discurso, existe tanto volume de linguagem chegando na nossa mente, que seria mais um caminho de linguagem tentar fazer as pessoas reconectarem a si mesmas, a buscar olhar para dentro de si mesmas, fazendo um uso excessivo de linguagem. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos apresentar resultados práticos. E nós encontramos um caminho de nos reencontrar, um deles, através dos sonhos, que é o primeiro caminho que a gente mostra para aqueles que nós chamamos de incautos. Incauto porque é aquele que procede sem cautela. Por que procede sem cautela? Sem cautela porque, ao conhecer a si mesmo, ao conquistar um pouquinho dessa sabedoria de si mesmo, a pessoa também perde um pouquinho do paraíso que ela vivia, do paraíso de conforto. Quando você vence os seus limites, você cresce, mas você também enfrenta novas dificuldades. Então, nós propomos à pessoa que, primeiro, ela se sintonize no seu sonhar e encontre no seu sonhar o que nós chamamos de personagens de sonhar. Esses personagens de sonhar, eu poderia até... não é segredo, não tem segredo, na verdade, Rodrigo, não tem segredo. O que acontece é que existe uma complexidade muito grande para falar de certas coisas. Não é de segredo. Mas veja só, dentro do inconsciente, quando nós falamos para a pessoa que ela tem um personagem, ela vai encontrar o personagem, você já está usando o intento mágico da pessoa e gerando dentro do inconsciente dela um atrator caótico, que vai começar a chamar para si uma mensagem. Quando eu anunciei esse ano, agora há pouco, uma semana atrás, eu anunciei que teria nova edição do jogo, várias pessoas que estão ligadas à jornada, era jogo, agora é jornada, várias pessoas que estiveram ligadas ao jogo, estão ligadas à jornada, começaram a ter sonhos coincidentes em relação a enredo, em relação a desafios. Isso mostra que o inconsciente dessas pessoas já foi chamado, está se sintonizando dentro da faixa que nós vamos operar. Então, a pessoa, ao encontrar dentro de si um núcleo a quem ela pode chamar de um personagem, ela tem um primeiro contato com uma série de questões, uma série de crenças, de poderes que ela tinha dentro de si e não percebia. Faz uma semana que eu tô escrevendo no meu diário sobre sonho, eu nunca tive tanta essa prática e, sei lá, ao longo dessa semana, boa parte do trampo que eu tenho feito tem sido em cima desses sonhos. Bem legal você dar esse panorama. Sim, e o nível de sincronicidades que acontece durante a jornada, nós temos então, nós temos a pessoa, né, que a gente chama de incauto, que vai fazer essa busca, né, de conhecer a si mesmo, inicialmente através dos sonhos, depois com técnicas de transe, outros exercícios que nós propomos para a pessoa ter um mínimo de adestramento do seu poder mental e do seu reconhecimento emocional. E existe uma pessoa que acompanha. Essa pessoa que acompanha o incauto é chamado de mestre de jornada. Mestre de jornada porque ele já fez essa jornada até o final alguma vez e ele está ligado a todos os outros mestres de jornada. Então isso às vezes as pessoas não sabem, isso não é falado, mas todas as pessoas que estão orientando, todas as pessoas que estão guiando também fazem parte de um grupo. Só que esse é o grupo deles. E nesse grupo deles, os sonhos deles são utilizados muitas vezes para descrever as missões que todos os demais terão que desempenhar. Então, o jogo ele vai sendo criado a partir de informações que a gente vai colhendo do inconsciente das pessoas que se colocam como incautos e das pessoas que se colocam como mestre de jornada. O resultado disso a gente nunca sabe a princípio o que vai dar, mas as pessoas que chegam ao final invariavelmente reportam uma mudança de vida e um reconhecimento melhor de si mesmo.
Então a gente entende que, para os poucos que sempre chegam ao final, o resultado foi obtido. Eu posso falar porque eu fiz parte, né, da jornada, eu concluí, foi assim, um momento maravilhoso para mim, então realmente foi isso. Mas pegando a perspectiva assim, de uma pessoa que está de fora, a gente pode falar então que o Caos ele é como se fosse uma mestragem, né, do mestre de jornada, né, da relação dele com o incauto. Eu queria saber, Luiz, se você enxerga assim que a jornada do Caos do Jogo ela pode ser similar a, por exemplo, um período de probacionista dentro de alguma ordem mais tradicional. No sentido de que tem uma pessoa que está te orientando para você desenvolver algumas habilidades específicas de autoconhecimento e de percepção do mundo, e também no sentido de que a pessoa que conclui ela vai entrar, né, Você já falou a diferença, na verdade. Ah. Você está falando da tradição. A tradição, as pessoas estão orientadas por pessoas, não é? Existe uma relação pessoal de orientação. Fazer uma outra revelação de segredo aqui, né? Porque, afinal de contas, fazer o quê, né, velho? Mas os mestres de jornada não são pessoas, cara. Os mestres de jornada são máscaras, são personagens. Uhum. Elas são vestidas por mais de uma pessoa. Entende? São máscaras. O Papai Caos, por exemplo, é a máscara mais pública, porque é a máscara que é usada por todos. Então você nunca sabe quem está ali atrás. Uma pessoa, ela ocupa mais uma posição, porque ela está ali, né? Digamos, esse aqui é meu posto. Eu tenho que cuidar de vigiá-lo. Porém, eu tenho que sair daqui de vez em quando. Eu tenho que dar ali uma cagadinha, eu tenho que ir ali comer um negócio, eu tenho que dar, enfim, né, uma namoradinha. Alguém tem que vir aqui e segurar a pelota. Uhum. É isso que acontece, né? É uma máscara. As pessoas que fazem parte de uma edição do lado de cá, elas estão cooperando entre si nesse nível. Substituir o outro, se for preciso. Porque elas sempre vão se apresentar né, por trás de um perfil, vamos dizer assim, impessoal, né? Isso, exatamente. E uma das coisas que é legal e que eu percebi demais é que essa impessoalidade... É isso. As máscaras são, na verdade, os mestres de jornada, né? E, por exemplo, a máscara que foi usada ano passado pelo mestre de jornada X, né? A máscara continua a mesma. A pessoa que vai ocupar ali atrás, a pessoa que é responsável pelo posto será outra. Uhum. E a substituição será feita por outras pessoas quando necessário. Então, assim, apesar disso, a máscara continua lá. Vai continuar sendo reconhecida como X. E pode-se dizer que essa máscara, ela cria uma personalidade em torno dela? Criou. Não era o que a gente queria. Porque o jogo começou através de contas de e-mail. Agora que ele está no Facebook, né? Mas as primeiras 12 edições foram em contas de e-mail. Então, a gente queria guardar a informação histórica. E não tinha como guardar a informação histórica se as pessoas usassem suas contas pessoais. E aí a gente criou contas relativas a personagens, ideias, né? E passamos a usar isso, mas com uma forma de não perder essa informação. Então, na verdade, nós temos registrados essas experiências, através de arquivos backup, né? Dessas edições, quase todas. Eu acho que só as 3 primeiras edições que nós perdemos algum material. A partir da 4ª edição, nós temos esse material registrado, né? Em contas de e-mail diversas por aí, em contas de Yahoo Grupos, mas está lá guardadinho, né? Então, nosso objetivo era esse, velho. Mas aí é coisa do caos. Você não previa que os personagens das contas de e-mail iam tomar vida. Sobre essa relação, né, do incauto com o mestre de jornada, você sente que há uma certa resistência da pessoa que está entrando agora para uma organização, para um grupo, para uma iniciativa, essa resistência de ter alguém
guiando ela, alguém tendo esse papel de mestre, alguém tendo, né, eu acho que é uma coisa que foi uma coisa que eu senti um pouco assim, uma certa resistência quando eu me vi nesse papel de falar assim, cara, e agora? Não sei em quem está aqui, eu preciso confiar para eu seguir. Qual que é essa dicotomia, né? É justo esse papel do incauto. Vocês percebem isso muito? Isso se traduz bastante na taxa de desistência, né? É importante também dizer o seguinte, que a palavra mestre não nasceu de uma relação mestre-discípulo, né? Uhum. E lançou o jogo, era Causa o Jogo, um jogo de RPG que você joga usando magia no seu dia a dia. Essa era a mensagem. Então, Causa o Jogo é um jogo. Que tipo de jogo? É um role-playing game. É um jogo de se jogar com personagens. Qual que é o tabuleiro? Fantástico. O tabuleiro é o meu dia. Então, dentro dessa perspectiva, né, quem já jogou RPG sabe que existe um mestre de jogos, que é quem relata o jogo, que é quem conta. Ele não está participando como jogador, está participando como um narrador. Então, nós tiramos essa ideia de mestre de jogos, não é? Não no sentido de dizer, olha, o cara é meu discípulo. Tanto que o mestre de jogos não ensina porra nenhuma pro cara, velho. Se alguém entrar na jornada achando que vai receber instrução, educação, informação do mestre de jornada, vai se dar mal. Porque na verdade, só mostrar a técnica e falar, faz e me apresenta o resultado. E aí você já começa a separar, porque muita gente não quer fazer, muita gente só quer ler. Não, se eu ler tá bom, assim, se me contarem o segredo e eu souber, eu já vou resolver a minha vida, não preciso fazer nada, né? E aí começa a separação, as pessoas começam a desistir. Desistir por quê? Porque é proposto um jogo onde ele tem que se esforçar para jogar. Senão ele não evolui, senão ele não sai. É igual um jogo de RPG, sem narrativa, sem o dado, sem o personagem, ele não evolui. Não é a mesma coisa, é uma metáfora, mas é a mesma coisa. Então eu só quero deixar claro que eu só tô quietinho aqui mesmo, como orelha, aprendendo aqui tudo que tá sendo dito, porque, sei lá, eu acho que seria muito mais interessante a gente trocar aqui ideia a respeito dos nossos pontos de vista sobre as coisas do que ficar falando. Posso falar então? Num viés para tentar costurar aqui, né? Um viés mais prático que a gente coloca é que o que faz a magia acontecer é o inconsciente. Se o que faz a magia acontecer é o inconsciente, e se eu tenho uma trabalheira desgraçada para poder passar informações para o inconsciente do jeito que eu quero, e é por isso que o resultado acontece. Mas não acontece exatamente do jeito que você quer sempre, porque essa informação foi alguma sujeira extra aí, digamos, sei lá. Existe essa diferença básica, né? E se está no inconsciente, e a porta que nós temos para o inconsciente é os sonhos, e se eu crio um personagem que é meu agente, como um servidor, para agir nos sonhos, esse meu personagem pode simplesmente implantar programações dentro do meu inconsciente para mim. Essa é uma parte prática desse paralelo da jornada. De você, após construir a sua relação com o personagem, usar ele como um instrumento mágico para construções dentro dos seus sonhos, entendendo que os seus sonhos são a porta mais próxima que você tem do inconsciente e que ali se encontra todo o poder de uma magia feita realmente à distância. Cada vez que eu jogo, aliás, eu não preciso nem parar de jogar, né? Porque depois disso, sei lá, vamos pensar num cara que tomou contato pelo causa do jogo com essa porra toda, se ele realmente chega ao fim da jornada, ele tá preparado para ter uma vida autônoma, vou usar uma palavra forte, plena na magia, então. Porque se ele é capaz de já implantar isso no inconsciente dele, mais de 40% do serviço tá feito. Cara, eu acho que corta bastante coisa aí, né? Acho que facilita bastante. É porque eu acho que encurta o caminho, né, cara? Porque eu tô pensando aqui, por exemplo, a boa parte da molecada, a gente vê lá no grupo, né? Eles pedem soluções muito práticas, mas muito mal formuladas. Outro dia o menino colocou lá, tem como fazer um sigilo para arrumar emprego. Arrumar emprego. Trabalha isso como fórmula, cria o sigilo. Pronto. Tá ligado?
Não tem muita dificuldade. Essa questão de trazer e colocar pra dentro, eu não sei, acho que eu tô divagando muito, eu não tô conseguindo concentrar o que eu tô falando. Ah, sei lá, o que você acha Zé, dessa coisa toda? É o seguinte, olha, o que atrapalha a gente é a linguagem, tá? Por quê? O inconsciente não usa linguagem. O inconsciente, a gente relembra de sonhos e durante o processo de relembrar, nós preenchemos, nós reconstruímos, fazemos do sonho uma espécie de filme. Mas a experiência mesmo do sonhar, apesar de você lembrar dela usando linguagem, ela acontece sem linguagem. Isso é uma grande sacada. Porque te mostra como se fosse apontar para um interruptor numa sala escura e você pegar uma lanterna e apontar só para o interruptor. Não tem como tentar viver, né? Que o nosso processo mágico, ele vai necessariamente passar por um desligamento desse processo fluxo racional que usa a linguagem. Então, a prática é que se no sonho você não usa a linguagem, no sonho você tem informações que são, a gente chama de imagens sinestésicas, porque elas agregam em si também noções de som e de sensações corporais diversas, né? Então, assim, essa é a forma que eu vejo, né? É a forma que eu vejo hoje magia. É uma forma da gente comunicar com o universo, ouvi-lo ou falar com ele, sem usar linguagem. Sonhar é uma das formas de fazer isso. Entrar em transe e desligar o fluxo de raciocínio é uma forma de também se aproximar desse inconsciente e fazer uso dessas portas. Então, isso está tudo ligado. Quando a gente passa essas técnicas no jogo, para a pessoa tentar sonhar com algo, gravar um resultado, buscar alguma coisa, tudo isso vai agregando um pouquinho nesse conjunto que é a pessoa conseguir estabelecer uma comunicação com o universo sem linguagem. Sem linguagem? Sem linguagem. O inconsciente ele está estruturado como uma linguagem, mas ele não usa linguagem nenhuma. Eu estou ficando muito teórico aqui. Não, tudo bem. Eu sou antropólogo, eu lido muito com o estruturalismo do Lévi-Strauss, e vai pro Deleuze e vai por aí. Saca? Então eu tô achando muito da hora essa conversa. E esse lance de se comunicar sem linguagem é... Se você leu Lévi-Strauss, então assim, você vai saber. Da sua forma você vai sacar o que eu vou te... Eu li Lacan. São significantes, né? O significante, ele aparece na nossa frente, ele não precisa de linguagem. Se você estiver naquele fluxo de raciocínio, que a maioria das pessoas fica a maior parte do dia, de pensar nas contas a pagar, de pensar na garota que colar, de pensar no inferno que está acontecendo por aí, você vai estar imerso num fluxo de linguagem. Então, quando você desliga esse fluxo, você não para a comunicação. Você simplesmente sintoniza uma outra faixa que não está usando linguagem. Mas o universo vai continuar falando com você. E ele vai falar com você através dos significantes. E se você conseguir, você vai dar um significado mágico, oracular, para uma coisa que está acontecendo na sua frente. Simplesmente você estava antenado nela. Você não estava pensando na merda do seu dia. Entende? Então a chave está na linguagem, velho. A chave está em a gente conseguir estabelecer outra forma. E essa forma são imagens sinestésicas que você percebe na forma de significantes e emite na forma de significantes. O sigilo é um significante. Sim, o significante traz significado, vai se encadear a outros significantes enquanto não encontrar o significado. E o significado ele só vai vir para quem emitiu o significante original. Ele é que vai entender esse significado quando ele encontrar ele lá na frente. É uma coisa muito doida. Mas é por aí. Sim, por isso o importante de estar aberto e disponível para esse fluxo, né? De não ficar colocando entraves e se permitir ser guiado pela experiência dentro da experiência. Esse negócio de seguir a corrente de significantes, ele é muito legal, porque pelo menos a gente que se propõe, né, a se auto-intitular magistas do caos. Tem um negócio da magia do caos, na verdade é um discordianismo, né?
é de que o rabanete aponta o caminho. O rabanete é simplesmente a ponta da cadeia significante, né? Qualquer rabanete que aparecer por aí, qualquer sincronicidade que aparecer pela sua frente, é uma ponta de significante. E a gente diz que o rabanete aponta o caminho, no sentido que você deve pegar esse significante e ver aonde ele vai dar. Zé, eu queria te perguntar sobre o mapa do jogo. Como que ele, assim, ele é mutável, ele vai se expandindo. Você falou que o intuito do Caos do Jogo talvez fosse, né, fornecer um mapeamento atualizado da consciência. Eu acho que isso é um projeto muito interessante e, ao mesmo tempo, também muito ousado. Né, e dado a minha experiência com o jogo e, né, a experiência com a Caos, né, eu vejo que obtivemos sucesso nessa prática, mas eu queria assim, entender como que funciona esse mapeamento na prática, quando que você percebe que há novos elementos no mapa e que esse mapa ele está se expandindo, e como que o fenômeno do sonho coletivo se pauta nesse mapa. Na verdade, o mapeamento não é da consciência. O mapeamento que eu falei da psique, que envolve uma busca de conhecer a si mesmo. Isso vai além do eu, isso vai além da consciência, isso vai para o inconsciente, que é uma parte muito maior e que a gente não está enxergando, porque a gente não está olhando para ela. Pessoas não querem saber do que sonham, não querem saber dos seus devaneios, não querem saber do que aparece em transe. Elas querem saber da agenda, é do celular, é do dia a dia, é do constante fluxo de raciocínio e de linguagem que a pessoa usa para justificar, para se enaltecer, para xingar a situação de vida. Está todo mundo imerso muito nisso. Né? Então, nesse sentido, o nosso mapeamento não é da consciência, é mais de um caminho para conhecer a si mesmo através do inconsciente. Através do inconsciente. E aí é que se torna impossível se estabelecer um mapa único. Nós temos textos, e esses textos, eles induzem sonhos. Mas a forma com que esse sonho vai ocorrer, ele é único para o sonhador. E aí nós cruzamos informações. Cruzamos informações conversando entre os mestres de jornada, buscando saber se os lugares que nas outras edições foram visitados, e esses lugares são todos simbólicos, se eles estão sendo alcançados pelas pessoas dessas novas jornadas e como. E através do cruzamento dessa informação é que a gente repara de como o mapa está se mostrando naquele momento. Então, por exemplo, nós temos um lugar de sonhar que é uma biblioteca. Houveram edições que ninguém sonhou com biblioteca, então a biblioteca não foi explorada. Não tinha ninguém sonhando com ela. Em compensação, uma edição não existia, a gente não tinha formulado a ideia de um lugar de sonhar que fosse extraterrestre. E as pessoas começaram a sonhar com estação espacial, nave espacial, e aí criou-se. Porque é da coincidência ou da sincronicidade dessa intersecção de inconscientes é que a gente estabelece o mapa. Então o mapa ele vai acontecer na hora. A gente só tem elementos provocadores. E o resultado é que traz o mapa. Dionísio? E, assim, vocês não me perguntaram o que é o melhor disso tudo, né? Tipo, vocês fizeram um monte de pergunta teórica, pergunta prática, quem foi, quem fez. E ninguém perguntou da maçã, né? Ninguém falou da cereja do bolo, ninguém falou nada disso, porra. Fique à vontade pra falar, Zé. Véi, a cereja do bolo é a festa, cara. E festa com pessoas que você confia, entende? Nós somos dionísicos. Nós queremos estar juntos e festejar. Então, no final das contas, tudo isso que a gente faz é para 2 vezes por ano a gente se encontrar em algum lugar no Brasil, 15, 20 pessoas, e tocar o terror e fazer 3 dias de festa sem parar.
E aí a gente faz muita magia, e aí quando começamos a falar essas palavras de pauta, porque a primeira coisa que a gente faz nessas reuniões, todas elas têm pauta, é rasgar a pauta. Né? Tem um ritual de rasgar a pauta. Nada daquilo que foi planejado vai ser feito daquela forma, né? Vai ser feito daquela forma. Super me identifico com essa proposta, super sei lidar com isso. Né, molecada? Olha que pauta bonita aqui. Foda-se a pauta do gelo. Vou aprender algumas coisas com o Z pra lidar com vocês. Quando o Vitor faz pauta, o programa não grava. Mas quando o programa que eu falo, quando a minha pauta aparece, ela é ótima, tá? Porque eu só falo o tema. Não falo mais nada além disso. Faz o seguinte, chega pros meninos e fala: ei, cara, vamos gravar sobre chinelos? O que sabemos sobre chinelos? Sei lá, dá o play e a gente descobre. Pronto, já dei até uma dica já pra quem quiser montar podcast. Faz assim. Vai dar certo. Ô, Vitor, tem que te encontrar de novo, hein, velho? Fazer um daquele tetraflex boladão lá, trocar umas ideias, né? No meio das fumaças e nuvens. Rapaz, eu tava lá naquele lugar hoje. Aquele lugarzinho que... Sincronicidade ao rabanete apontando o caminho. Porra, pode crer. Foi mesmo. Então, velho, a gente vai se encontrar de novo. Pior que foi mesmo. Eu tava lá agora há pouco. Isso, muito bom. Eu saí de lá pra vir aqui. Zê, acho que eu não vou ter tempo de te passar o áudio só pra você aprovar e tal, pra você ver o que tá em ordem. Então, sobre isso aí, Gelo, eu já quero te deixar antecipadamente aprovado para fazer qualquer coisa, porque é uma questão de tempo. A gente já tá lá no futuro, eu já vi tudo, gostei, já te aprovei, então agora eu voltei e tô dizendo, tá tudo aprovado, velho, pode mandar. Obrigadão, mano. Valeu. Gosto assim. Vamos caminhar pro encerramento, então? Tá. Eita. Isso foi inesperado. Vamos. É isso. Gelo, É muita experiência ao mesmo tempo, é muita informação ao mesmo tempo. A gente, no podcast de hoje, a gente se encontrou com o Ray Sherry numa praia de nudismo e aparentemente a gente descobriu que o negócio é seguir rabanetes que não fazem sentido nenhum. O programa foi... Nada mais comum que algo dito assim no Vortex. Esse negócio de ter convidados parece legal. Gostamos disso. Parece que vai ser interessante começar. Principalmente se eles usarem drogas. Se o cara for um vida torta igual você, Vitor, você tem um amiguinho, né? Que a gente tem um problema aqui, ô Zé. Que o Vitor é o único do programa dos três, ele é o que faz uso de quimiognose abertamente. Então ele acaba ficando numa posição desprivilegiada. E também uso drogas. Eu tô numa linha divergente aí do Vitor, porque eu tenho feito quimiognose em casa, basicamente, porque, assim, tipo, na rua dá estresse. Não, o Vitor, ele é bagunceiro. Não, cara, eu uso até no colo de Cristo, cara. Nada melhor do que perto do Pai. Eu queria... Não tô encerrando, não, mas para dizer para vocês o seguinte, que é uma iniciativa louvável de vocês, foi excelente estar aqui, conversar com vocês e acho que ficou claro que a gente não tem uma programação, né? Eu, pelo menos, enquanto pessoa, não tenho um plano. O Zoaquista é um personagem, o Z é um personagem. É um personagem que foi construído no jogo. E ele lembra muito o personagem do Coringa, né? No filme The Dark Knight. Onde o Coringa ele fala simplesmente, olha, velho, eu vou lá e faço as coisas. E, tipo, não tem planos, né? Então, esse é o personagem, é assim que a gente anda tocando essa edição, né? Na base do vamos ver. Põe o barco na água, vamos botar os remos na água e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Que proposta incrível, cara. Enfim, se vocês precisarem de um canal de comunicação, o Vortex está aberto pro caos. Se vocês quiserem pensar em algum tipo de... Não sei se propaganda seria o termo, mas algum canal, cara, o Vortex tem uma penetração massa no meio da galera, então pode ser que de repente algum aviso, alguma coisa assim. O Vortex tá à disposição. Eu não ia fazer uso, saca?
que eu acho uma puta de uma sacanagem ficar usando o meio de comunicação dos outros para fazer a nossa divulgação, né? Mas já que você tem essa oportunidade, então eu vou falar para você, na verdade, é do meu candidato a presidente do Brasil. Porque, velho, do jeito que tá a coisa, só Cthulhu vai resolver, velho. Vamos botar pra quebrar, velho. Nós vamos arrasar com tudo, começar tudo do zero. Nós vamos acabar com violência. Não vai sobrar nada, velho. Não vai sobrar nada. Tamo aí pelo meu candidato, Cthulhu 2018, presidente do Brasil. Dos males, o maior. Zê, uma última pergunta que eu não sei se vai pro ar. Você é ou não a favor da imanentização da escatologia? Ai, deixa eu dar um pega aqui. Solvantis, Ensemen, Volvis, Vortex, Susempere. Oi, gente, tô falando aqui sozinho, então vocês já sabem que tem alguns recados de última hora para serem dados, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, vocês perceberam que o episódio foi mais curto, que o formato foi outro, a gente tá testando algumas possibilidades. E, claramente, tivemos um convidado, então, nosso primeiro convidado. Ficamos muito satisfeitos de receber o Z, tá? Um veterano da magia do caos aqui com a gente. Mas a gente quer saber o que vocês acharam de tudo isso, tudo bem? Vocês viram que o formato fugiu um pouquinho e tal, esse tipo de coisa, a gente tá testando, foi um episódio bem de teste, por isso que ele foi mais curto. Mas o que a gente precisa que vocês façam? Nós precisamos realmente de feedbacks dessa vez. Então, entrem em contato com a gente, falem com a gente, digam o que vocês acharam. Se vocês não fizerem isso, a gente vai fazer do nosso jeito, vai fazer como tá aparecendo pra gente, e eventualmente vocês vão ficar assim, mas eu não queria que fosse assim. A gente vai falar assim, mas vocês não falaram nada. Então, por favor, digam o que vocês estão achando do programa, de como foi esse episódio, tudo bem? Relembrando, os nossos canais de contato são, na melhor rede, nós somos @VortexCauscast, nós estamos ensaiando a melhor rede com imagens, aonde nós somos @VortexCauscast também. O nosso e-mail de contato é escrevaparovortex@gmail.com. E nós também estamos no Facebook, onde nós somos VortexCauscast, tem o grupinho, e através desse grupinho você vai parar no melhor lugar da internet, que é o grupo do Telegram. Então a gente fica por aqui, ou eu fico por aqui, e até daqui a 15 dias. Um abraço.